Você sabe quais são os indícios de uma reação química? Fica comigo que eu vou te mostrar que química é fácil. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? As dicas que eu trago hoje é para você aprender a identificar uma reação química. Por exemplo, você pega uma substância e mistura com outra. O que é que pode acontecer ali para você perceber que está ocorrendo uma reação química, tá? Ó, e para isso, eu vou te mostrar uma questão que caiu na UPE em 2022 e fala exatamente assim. Vê só. Juan sempre foi curioso pela natureza e pelo mundo que o cerca. Durante a aula de química, na qual a professora falava sobre fenômenos físicos e químicos. Fenômeno físico e químico a gente vê bastante no ensino, a partir do ensino fundamental, tá? Mas são dois conceitos super importantes. Lembrou-se da festa de Aninha e percebeu que os momentos mais interessantes do evento, descritos abaixo, estavam relacionados com a aula. Ó, vamos entender aqui o que é fenômeno químico e o que é fenômeno físico, tá bom? Então veja só. Vou te dar algumas dicas, tanto do químico como do físico, tá certo? Mas, de um modo geral, é assim. Fenômeno químico é quando a natureza muda. Então, a natureza foi modificada, sofreu alguma alteração, isso é químico. Por exemplo, queimar uma folha de papel, fenômeno químico, certo? E o fenômeno físico é quando essa mudança não ocorre. Rasgar a folha do papel. Então, o papel não deixa de ser papel, continua sendo papel. Mas quais são as dicas que você precisa ficar atento para identificar tanto o físico como o químico? Eu vou falar dos dois, tá bom? Vê só. Ó, vou colocar aqui o fenômeno químico, tá? Vou colocar aqui químico. E aqui eu vou colocar o físico. Bom, vamos lá. Eu vou começar com o físico. Ó, verifique se no físico está ocorrendo uma mudança de estado físico, tá? Então, geralmente, vem estas ações para você perceber se está ocorrendo um fenômeno químico ou não. Ele tenta lhe enganar com a mudança de estado físico. Então, dê uma olhadinha se não está falando de uma mudança de estado físico. Geralmente é o que eles fazem, tá? Não é sempre, tá? Agora, o químico, aí eu vou te dar 4 dicas. Primeira dica. Verifique se está ocorrendo uma mudança de cor. Tá? Mudou de cor, ocorreu uma reação química. Tá certo? Dica número 2. Verifique se não está ocorrendo uma mudança de temperatura. Ó, pode ser para esfriar ou pode ser para esquentar. Tá bom? Então verifique se ocorreu uma mudança de temperatura. Às vezes essa mudança de temperatura não dá para a gente perceber com os órgãos do sentido. Por exemplo, tocando lá no recipiente. Não dá. Mas com o termômetro a gente consegue ver isso muito bem. Tá bom? Dica número 3. Verifique se está formando um gás. Então, se formar um gás, você já sabe, está ocorrendo uma reação química também. E a dica número 4 é a formação de um precipitado. Aí, como assim precipitado? Precipitado é uma substância que é pouco solúvel, tá? Aí você mistura uma substância com outra e vai formar uma espécie de um pozinho, de uma areiazinha lá no meio do líquido, tá? Onde não tinha esse pozinho, tá certo? Então, se formar um precipitado
formar um gás. Mudou a temperatura, mudou de cor. Isso são indícios de uma reação química, tá? Agora, pode ocorrer outras coisas também, tá certo? De acordo com os assuntos que a gente conhece, as habilidades que a gente conhece, que envolve quando a gente estuda lá as reações químicas, tá certo? Mas é assim que você identifica um fenômeno químico, um fenômeno físico, diante das questões, tá? São algumas dicas, vamos dizer assim. Agora vamos lá voltar para a nossa questão e ler o que foi que aconteceu na festa da Aninha. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a risada de Aninha quando notou que o cisne de gelo estava ficando cada vez menor em cima da mesa dos frios. Opa! Percebeu aqui? O cisne de gelo, ó, sólido, não é? Estava ficando cada vez menor. Opa! Ele estava o que, minha gente? Derretendo. Então estava passando do sólido para o líquido. Olha aqui o fenômeno físico, a mudança de estado físico, tá vendo aí? Então isso aqui é físico, tá? Aqui é um fenômeno físico. O 2. O acidente na mesa de Roberto quando a mãe dele jogou um guardanapo em cima do arranjo de velas. Ó, aconteceu um acidente quando ela pegou um guardanapo e colocou em cima do arranjo de velas. Tá vendo? Consequentemente, pegou fogo, não é? Então, isso aqui, gente, fenômeno químico. Tá? Toda vez que houver uma queima, é químico, sem sombra de dúvida. Então, o 3. A alegria de todos quando o tio Antônio jogou na piscina uma pedrinha de algo que chamou de sódio metálico. Ó, aqui já envolve o conhecimento químico. Ó. Sódio metálico, o qual correu para todos os lados, brilhando até sumir. Ó, veja só. Sódio metálico, ele é um dos elementos do grupo 1 da tabela periódica. E os elementos do grupo 1 da tabela periódica, em contato com água, são extremamente reativos. Ocorrem reações muito perigosas, tá? Inclusive. Então, aqui já entra o nosso conhecimento de reações químicas, tá vendo? Vendo aí? Então, aqui é químico, com certeza. O 4. O susto que a avó de Aninha tomou quando o vento bateu forte e derrubou 2 vasos de plantas que estavam sobre a mesa do bolo, quebrando-se. Então, os vasos de planta quebrou. Gente, fenômeno físico, não mudou a matéria. Fenômeno físico. 5. A raiva de Carlos quando perdeu no jogo do bingo, rasgando o papel da cartela em muitos pedaços. Físico. Fenômeno físico. Então, o químico a gente tem o 2 e a gente tem o 3. Então, 2 e 3 apenas gabarito. Letra C. Viu aí que é fácil? Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tirar cada uma delas, tá bom? Na descrição desse vídeo você vai encontrar as minhas redes sociais, a nossa plataforma de estudo, tá bom? Mas se você conseguiu aprender do nosso jeito, ó, deixa seu like, se inscreve no canal, porque é assim que o YouTube vai entender que você gostou. E com certeza ele vai mandar este vídeo para outras pessoas estudarem assim como você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.